Gleisi Hoffmann pode dar um sacode no ministério de Lula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário. Concorda, discorda ou complemente. Mas sempre se lembre que você não vai xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quarta-feira, 29 de janeiro, são agora 7 horas da manhã, e a presidente nacional do PT, a deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, está cotada para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, agora nessa reforma ministerial que o Lula deve fazer nos próximos meses. A pasta é responsável pela interlocução com os movimentos sociais e ela é considerada, com razão, estratégica dentro da estrutura do Palácio do Planalto. A ida da Gleisi Hoffmann para este ministério tem como objetivo de estreitar relações com os movimentos sociais, para buscar promover mais interlocução e, quando for o caso, unidade de ação em defesa do governo e no enfrentamento nas disputas por pautas mais caras ao governo e até mesmo ao PT e à esquerda como um todo. É nítido que o momento atual é de retração de mobilização popular, mesmo no campo da extrema-direita, não tem ninguém na rua. Mas também é nítido que o enfrentamento político será muito acirrado daqui por diante. 2025, gente, é essencial para a arrumação do tabuleiro político para as eleições de 2026, sendo a relação com os movimentos sociais central nesse jogo. Até porque, diante das dificuldades na aprovação de pautas, devido inclusive à composição congressual atual, as relações com os movimentos sociais deram uma boa esfriada. E o Márcio Macedo, que é senador pelo PT de Sergipe e atual titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, não conseguiu estabelecer uma boa relação com os movimentos sociais. Por boa relação, não se limite a diálogo, porque isso o Márcio Macedo até tem. Mas eu me refiro à construção de agendas conjuntas. Por exemplo, algo para além da abertura de conversas. A gente teve, por exemplo, o 1º de maio de 2024, que foi esvaziado, 2023 também, e muito que se culpou ali o Márcio Macedo, que ele devia ter feito essa interlocução com os movimentos sociais. Enfim, a agenda do Lula nos estados também eventualmente se reclama da mobilização da presença ali e tal. E isso é muito conta do Márcio Macedo, é muito da função atribuída a essa pasta. Se a ida de Gleisi Hoffmann à esplanada dos ministérios pode resultar num up, num sacode no entorno de Lula, essa movimentação deixa ao menos duas questões a serem resolvidas. A primeira é quem assumiria, mesmo de forma temporária, a presidência nacional do PT até a realização do seu processo de eleição interna, marcada para o mês de julho. Nós temos os vice-presidentes nacionais, em tese qualquer um poderia assumir de forma como um tampão, digamos ali, mas mesmo assim essa escolha é um problema, não é assim pega qualquer um. E isso não é algo tão simples de resolver. Por isso que não é só pega qualquer um. Por que não é algo tão simples de resolver? Porque nesse período agora, o PT vive momentos de disputa interna por conta das suas eleições. E essa disputa interna tem muitos momentos de briga intestina. E aqui eu me refiro mesmo ao espectro nacional do partido, tá bom? Não falo da questão local, no caso aqui de Alagoas. A segunda questão que precisa ser resolvida com essa movimentação da Gleisi Hoffmann é o que fazer com o Márcio Macedo. Ele volta ao Senado ou vai para outro ministério? Volta para ser mais um na bancada ou ocupará um espaço de destaque, uma liderança, etc.
Se for para outro ministério, qual seria nesse xadrez complicado para acomodar os partidos da base aliada? Veja, além de Márcio Macedo, outro petista pode deixar a esplanada dos ministérios. Fala-se que líderes do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, gostariam de ter o deputado federal Isnaldo Bulhões, do MDB aqui de Alagoas, sendo a interlocução entre Planalto e parlamentares, indo, no caso, desejam que ele vá para o lugar de Alexandre Padilha na Secretaria de Relações Institucionais. Nesse caso em específico, não creio muito nessa movimentação, apesar de ela ser muito crível, tá? Isnaldo Bulhões transita muito bem por todos os setores do Congresso Nacional. Só para vocês terem uma ideia, eu já comentei isso aqui, mesmo nos momentos das mais agressivas ofensas públicas, nas redes sociais, enfim, entrevistas entre o senador Renan Calheiros e o deputado federal Arthur Lira, Isnaldo sempre manteve boa relação com os dois. Isnaldo é mais próximo do Renan, mas sempre teve uma excelente relação com o Arthur Lira. Eu cheguei a brincar mais de uma vez por aqui que o Isnaldo era tipo de um elo perdido entre Renan Calheiros e Arthur Lira, uma vez que os dois gigantes da política nacional e local ainda mais já foram aliados. Aí estão voltando a se aproximar, tá bom? Se você quiser saber mais sobre esse jogo aí entre eles, aqui, essa iminente reaproximação, acompanhe aqui o blog do Cadu, ok? Mas Isnaldo Bulhões é um cara sem pressa alguma de chegar ao pico da montanha de poder no Congresso Nacional. Além da pouca idade, porque ele é um cara jovem, principalmente para a política, né, ele dificilmente ficará sem mandato, dada a configuração política eleitoral aqui em Alagoas. Segundo, que ele meio que coordena a formação de chapa do MDB local aqui, e ele, nesse momento, ele tem poucas indisposições com quem quer que seja. Você assumindo uma função do Poder Executivo, por melhores relações que você tem, em algum momento vai ter algum tipo de indisposição. A ida de Isnaldo à Secretaria de Relações Institucionais daria, outra questão, né? Que a ida do Isnaldo à Secretaria de Relações Institucionais, que tem nome de secretaria, mas é um ministério, daria ao MDB mais um ministério. O partido ocupa 3 ministérios nesse momento: Planejamento, com a Simone Tebet, Transportes, com o ministro Renan Filho, e Cidades, com Jader Barbalho Filho. E por mais que a Secretaria de Relações Institucionais não seja uma pasta com recursos, assim, obras, essa coisa toda, é uma que pode dar poder, seja ao titular, seja aos aliados desse titular. O MDB não tem tamanho no Congresso Nacional para ocupar 4 ministérios. Por mais que dos 3 atuais, somente o das cidades foi dado de fato ao partido. Renan Filho e Simone Tebet, gente, são escolhas pessoais do presidente Lula. Enfim, as peças desse xadrez já começam a se mexer, mas o jogo só será definido mesmo após as eleições das mesas diretoras do Congresso Nacional, que também vai acabar definindo as comissões das duas casas. Aí então que as conversas começarão para valer. Você tem ainda a possibilidade do Arthur Lira assumir o ministério, que eu já comentei aqui várias vezes, né? Assim, eu acho que até para ele era mais jogo ele ficar ali no chão da casa. É uma expressão que eu usei e ele acabou usando também, enfim. No chão da casa Câmara dos Deputados, para não perder o contato direto com os parlamentares do Centrão, uma vez que remorto, reposto. O Mota, por mais que seja um aliado, etc., indicado tal, quando sentar naquela cadeira vai querer reinar, vai querer ser presidente de fato. E o Arthur Lira, tendo uma outra caneta na mão, é uma forma de disputa verdade. Mas aí ele deixa de ser essa interlocução entre parlamentares ali, porque o Arthur Lira, mesmo ficando fora do ministério, terá as portas do Planalto sempre abertas para ele. Afinal, pelo menos até agora, ele lidera um bloco com quase 300 deputados federais. E aí eu, você e qualquer um, jamais ninguém fecharia as portas para um cara desse.
especialmente nessa configuração de Congresso que nós temos agora, nessa conjuntura política mais geral que nós temos agora. Então não tem como fazer isso. Então você tem essa questão do Arthur Lira, que fala-se sempre, se especulou, etc., que ele queria saúde, aí fala-se pode ser agricultura, mas aí o PSD já tem já não quer deixar o Arthur Lira assumir a agricultura. Chegou-se a ventilar, no fim de um texto do Lauro Jardim, que ele poderia ir, alguém falou, para a Casa Civil. Aí aqui em Alagoas foi aquele rendezvous, né? Pode ir, mas isso é muito remoto, tá? Ele entregar demais o controle, a gerência do governo a ele, né? Mas, enfim. Então o nome dele está na roda aí, está circulando. Tem a acomodação do PSD, que o Kassab exige mais espaços ou melhores espaços do que os que o partido ocupa atualmente. O PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos nas eleições de 2024. E não, eleição de prefeito não tem relação direta com a eleição para presidente da República. Nenhuma eleição presidencial foi influenciada diretamente pela eleição municipal anterior. Fosse assim, nenhum dos eleitos presidente da República teriam sido eleitos, nem Collor, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma, nem Bolsonaro e nem Lula de novo. Mas as eleições municipais garantem, consolidam as eleições para o Congresso Nacional, especialmente, principalmente a eleição para a Câmara dos Deputados. Aí você pode conferir a cada eleição municipal os partidos que mais elegeram, depois você vai lá na eleição geral seguinte e vê os partidos que mais elegeram deputados federais. Você pode ir lá vendo, você vai ver que há quase uma coincidência de 100% nas siglas partidárias que elegeram mais prefeitos e vereadores entre aquelas que elegeram mais deputados federais. A reforma ministerial ainda não começou, ela ainda vai começar, e a grande notícia que sai assim, nesse período de pré-conversas, digamos assim, é a possibilidade da Gleisi Hoffmann. Tá? A Gleisi é uma militante política histórica do Partido dos Trabalhadores, tem excelentes relações com os movimentos sociais, tem posição política firme, foi uma figura importantíssima no combate à Lava Jato, aos crimes cometidos pela Lava Jato. Né? Ela comandou o PT no seu período mais difícil e se relacionou muito com os movimentos sociais. Ela pode dar esse up, ela pode inclusive dar male, politizar mais o entorno do presidente Lula nesse segundo mandato, nessa segunda parte desse mandato presidencial.